pressão popular deu resultado. As tarifas de transporte caíram, o governo anunciou 5 pactos em resposta às demandas e o Legislativo aprovou vários projetos. Mas e aí? O que os jovens pensam dessas medidas? Pelo portal E-Cidadania, pessoas de todo o país participaram da audiência pública, deram sua opinião e interagiram com os convidados. Uma das perguntas resume a dúvida de muitos brasileiros. O cidadão pergunta a Vossa Excelência qual a total organização do movimento Passe Livre e a real participação partidária desse movimento, se há uma rejeição às entidades partidárias ou não. Um dos princípios do movimento é o apartidarismo, mas fica bem claro na nossa Carta de Princípios que o movimento não é antipartidário. A construção com o movimento social tem que ser decidida primordialmente no próprio movimento. Isso significa que uma direção partidária externa ao movimento Passe Livre não dá a direção, não dá a linha que o movimento social constrói. Ficou muito claro, até pelas reações dos poderes, a capacidade que a mobilização de rua tem de promover transformações. De lá para cá, o Senado aprovou a exigência de ficha limpa para os cargos executivos, os cargos comissionados ou para concursados. Uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, reduz pela metade, e também permite a apresentação de propostas de emenda à Constituição e também permite que essas assinaturas sejam coletadas digitalmente, coletadas via internet. O Senado aumentou as penas para crimes de corrupção e também para crimes de corrupção e também puniu, aprovou uma legislação mais rigorosa de punição às empresas corruptoras. A outra questão ainda na agenda política diz respeito ao fim do voto secreto, que é uma proposta do senador Paulo Paim, apoiada por nós há muito, desde que entramos aqui no Senado. Eu gostaria de saber de vocês como vocês veem essas medidas tomadas pelo Senado Federal. Os senhores estão dentro da casa trabalhando para o povo e em conjunto, né? Então, quando o voto se torna secreto, como a gente vai saber qual é o posicionamento... Muito bem. Né, da casa, de um ou outro que está ali representando o povo. Que isso também é de grande interesse para os nossos gestores públicos, né, principalmente para aqueles que formulam política. Nós queremos saber posicionamentos, né, acima de tudo. E acho que essa é o grande sentido da nossa representação. Eu gostaria de apresentar uma contrariedade em relação ao crime hediondo para a corrupção, porque ele vem numa lógica de reforçar a penalização e o Estado penal. A gente já teve mais de 130 reformas penais no Brasil e todas elas mostraram que nenhum crime reduziu com o aumento da pena ou com o endurecimento de medidas. Né? Esse é o mesmo discurso que está por trás da defesa da redução da maioridade penal. Isso vai pegar o quê? Lambari. Não vai pegar os grandes corruptos e os grandes corruptores, mas também nesse sentido colocar a nossa aprovação em relação ao projeto que pune as empresas corruptoras, porque a gente discute no Brasil corrupção só a partir do espaço público, esquece a interface que ele tem com o setor privado, que é a mãe da corrupção, que financia todas as campanhas eleitorais. O projeto de iniciativa popular é uma iniciativa muito importante. Acho que a gente não deve ter medo da democracia. Em muitas ocasiões, a democracia traz retrocessos, é importante reconhecer isso. No Uruguai, agora, a redução da maioridade penal está vindo justamente por um projeto de iniciativa popular que tem mobilizado os segmentos conservadores da população e vários outros retrocessos. Avanços que foram garantidos no Congresso, como a descriminalização do aborto e o uso de drogas, agora vem sendo puxada pelas organizações religiosas e pelo conservadorismo a partir dos plebiscitos. Isso mostra para a gente a importância de disputar o conceito de democracia e de valores com a sociedade brasileira, mas o projeto é importante. Os 2 temas que são discutidos hoje no Senado Federal e que vão justamente na contramão dos manifestos e dos atos de rua. Um deles é as propostas de emenda à Constituição que tratam da redução da maioridade penal, ou seja, em um momento em que a juventude vai às ruas pedindo mais direitos, você retroceder direitos, como é apresentado nos projetos de emenda à Constituição, para reduzir a maioridade penal, é um retrocesso gigantesco. E um outro é o PL das drogas, que veio a essa casa, o PL 37, de origem da Câmara, na Câmara dos Deputados, o PL 7663, de 2010, do deputado Osmar Terra,
que retrocede em todos os sentidos a legislação de drogas no Brasil. Retrocede em relação àquilo que a gente tem, retrocede em relação àquilo que a Organização dos Estados Americanos e, inclusive, os Estados Unidos vem discutindo nos últimos anos, e retrocede em relação àquilo que as ruas têm apontado, na medida em que boa parte das manifestações que têm mobilizado os jovens tem apresentado uma agenda de liberdades e mudança de valores, inclusive em relação à descriminalização do uso de drogas. A juventude, especialmente a juventude pobre e negra, tem sofrido com a criminalização, com a repressão às drogas e o crescimento da população carcerária. Então, esse projeto que vai completamente no sentido de aumentar a repressão ao uso e ao tráfico de drogas, ele vai no sentido contrário ao que exige a juventude hoje. E os senadores, aparentemente, não tiveram essa percepção. Não, veja bem, essa questão você está se referindo à lei das drogas, o né? PL de drogas, foi aprovada exatamente. na Câmara, ainda não foi aprovada, não foi apreciada no Senado. Foi aprovada a urgência na semana passada, se eu não me engano. Mas não foi apreciada ainda no Senado, não, só na Câmara. Ele foi aprovada a urgência na semana passada, foi incluída no pacote de medidas para responder às demandas da população e, fundamentalmente, não responde às demandas da população. Pelo contrário, vai no sentido contrário do que nós, que estamos nas ruas, estamos exigindo. Então, é uma tentativa de dar resposta a um problema de segurança pública que, na verdade, bate na mesma tecla que tem sido colocada nos últimos anos e não tem funcionado. Em relação à reforma política, que é um debate que surgiu a partir das ruas, a gente tem apresentado a defesa do plebiscito, seja realizado agora ou seja realizado depois. O que não pode acontecer é um referendo que o Congresso Nacional faça uma reforma política no escurinho do cinema e convoque a população depois para assinar embaixo a partir de um referendo. A gente tem reforçado a importância do plebiscito, seja agora ou seja no ano que vem. Mas é importante que a população brasileira possa dar as diretrizes dessa reforma política com antecedência. Atacar a corrupção é fazer uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha. A gente sabe que o financiamento privado de campanha é a mãe da corrupção no Brasil, está por trás de todos os casos de corrupção e a gente precisa avançar em relação a essa agenda que vem sendo apresentada nas ruas. Não dá para fazer uma reforma política que discuta penduricalhos ou perfumaria. Ou seja, a juventude, a sociedade brasileira, quando discute reforma política, não discute suplência de senador, não discute coligação proporcional ou coligação majoritária, mas discute financiamento privado de campanha, discute renovação geracional, discute paridade de gênero para garantir que as mulheres estejam mais representadas ou que outros segmentos da população, que não apenas os homens brancos e heterossexuais acima de 35 anos, estejam representados nessa casa. Esse tema ele tem que ganhar força dentro da sociedade. Esse tema não pode ficar dentro do Congresso apenas. Ele precisa ganhar capilaridade. Para ganhar capilaridade, precisa se fazer muitos debates pelo país afora sobre essa temática. A questão da redução da maioridade penal. Como jovens, com certeza, vocês repudiam isso, não é? Mas é preciso também debater sobre isso, porque quando a gente escuta a sociedade tem uma outra opinião a respeito disso. Mas por quê? Porque falta debate, falta informação, falta diálogo sobre esse tema. Vocês levantaram uma pauta extensa que atinge a problemas estruturais e de longo prazo e antigos. Como vocês pensam agora agir no futuro? Porque a solução de alguns temas que vocês colocam vão demandar tempo. Se os nossos formuladores políticos se aquietarem, falarem, eles se desaceleraram e a gente vai então parar de dar resposta ao povo brasileiro, aí isso volta, porque esse é um processo que não tem mais jeito. O povo vota, todo mundo tem direito a voto e esses anseios são anseios que estavam congregados há anos. As manifestações só confirmam, né, que a juventude brasileira tem um potencial fundamental de mobilização e que a agenda social brasileira está no caminho certo. A diferença é que ela precisa acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Essa juventude indomável, rebelde, está fazendo uma revolução nesse país. E não é a revolução do sangue, não é a revolução das armas, é a revolução que a democracia permite e assim eles estão fazendo. As manifestações populares ainda vão dar muito o que falar, mas este Em Discussão fica por aqui. Você viu um resumo do debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discutiu os protestos sob a ótica da juventude.
Você pode rever este e outros programas pela internet no site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.